Rafa, vamos falar um pouquinho de dolarização, assim, do seu patrimônio. Eu conheço gente que dolarizou o patrimônio, sei lá, quando tava 3,20 o dólar, hoje em dia o cara dobrou o patrimônio dele apenas numa jogada de câmbio. Exato. Você... Tem gente que tá pensando aí, pô, mas agora tá muito caro, eu não vou comprar. Na tua opinião, antes de falar sobre dolarização, na tua opinião, você acha que a gente vai ver o dólar muito mais alto? Olha, eu acho que vai. É só uma questão de tempo. Eu também acho, mas Né? eu queria Assim, ouvir a tua. aí você me perguntou se eu acho, eu não sei, né? Mas eu acho que, assim, pelas características, né, da moeda. Então, quando a gente olha, e acho que é até interessante porque a gente consegue fazer uma diferenciação de renda variável, né? O Brasil é o país da renda fixa. Então, a gente historicamente gasta muito dinheiro, a gente historicamente tem impostos altos, hoje a gente está com praticamente o imposto mais alto do mundo e que vai permanecer no final das contas. Isso provoca uma inflação absurda que tem que ser controlada por uma Selic alta, que provoca um pagamento excessivo de rentabilidade nas rendas fixas. E com renda fixa dando dinheiro, ninguém quer saber de empresa. Você pode ganhar 10 mil reais por mês na rede, com o dinheiro que você tem investido, ou você pode ganhar 12 fora da rede com risco disso vir em 8, vir em 7 se der alguma coisa de errado no teu negócio. Você pega os 10, abraça e fala até logo, né? Então, falando dessas características especificamente, né? Quando a gente olha para o ambiente americano, é um ambiente completamente diferente do ponto de vista de empreendedorismo. E por isso até que eu não tenho comprado nem ações nem fundos imobiliários com os clientes nos últimos tempos. Inclusive, a gente vendeu praticamente tudo que tinha de fundo imobiliário, na maioria das carteiras, ali por junho, julho do ano passado. Tá. A gente resolveu zerar. A gente manteve só os setipados, que esses não podem ser vendidos. Inclusive, pegamos alguns a mais porque são fundos imobiliários mais novos, ou FIPs mais novos. Que aí a gente conseguia pegar umas taxas um pouco melhores, porque eles foram criados de forma mais recente. Né? Mas ações, empresas, fica muito difícil, porque a tendência ainda é que essa empresa fique mais barata se os juros continuar subindo. E a lógica é bem fácil de entender. É só a gente imaginar o seguinte, uma empresa ela vale 100 milhões de reais. E ela gera por ano 10 milhões de caixa. Então 10% ao ano. Poxa, bem interessante. Só que a renda fixa está pagando 13 ao ano. Opa, então essa empresa não deve valer 100 milhões. Ela deve valer, vamos supor que ela deva valer 50. Então agora ela está dando 20%, que é um risco que compensa frente aos 13% da renda fixa. Então só aí a gente já pensou numa empresa caindo pela metade, mas podia ter caído 20, 30, 40%. Então o mercado ele corrige esse preço frente a uma relação de risco-retorno. Por isso a gente tem deixado de lado a renda variável no Brasil. Agora nos Estados Unidos a gente tem aproveitado bastante ativos dolarizados, né? Porque simplesmente comprar dólar é legal para o brasileiro, mas no final das contas, se você tivesse comprado só dólar lá atrás, você teria ganhado menos dinheiro do que se você tivesse investido em tesouro, inflação, todos os meses. Perfeito. Então pensa assim, alguém que pegou ali desde 1994 e investiu 100 reais por mês. Tá. De maneira criteriosa ali, 30 anos praticamente. Essa pessoa, na verdade, ela pegou 100 e colocou em dólar. E ela pegou mais 100 e ela foi lá e colocou em tesouro inflação. Perfeito. No final das contas, você vai ver que o tesouro inflação ficou um pouco mais alto. Então, ao longo desses 30 anos, né? Entendi. Então, simplesmente comprar dólar é uma alternativa, mas não é a melhor alternativa. Você deve investir esses dólares ou em fundos conservadores de renda fixa lá fora, que existem bons fundos, a gente trabalha com esse tipo de produto também. Bonds, eu particularmente não gosto muito, apesar da comissão ser bem interessante para o assessor, mas eu não gosto porque os bonds que aparecem geralmente na plataforma são bonds que já foram revendidos. E no fundo a gente consegue ter acesso a taxas maiores, porque os fundos compram esses bonds direto da fonte. E aí quando eles não querem mais, eles revendem para o mercado. Então essa taxa já vem um pouquinho mais baixa. Então via fundo é a maneira mais barata para o cliente e mais eficiente no que diz respeito ali à rentabilidade. E você pode também investir em renda variável, que é mais uma vertente bem interessante nos Estados Unidos. De maneira bem simples, né? A pessoa que tem zero conhecimento, ela pode chegar e comprar S&P 500. Aí você tem 3 principais ETFs, né? Que é o SPY, o IVV e o VO. O VO é com menor taxa de administração, você pode comprar esse daí. Comprando um ativo, o cara vai ficar posicionado nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos que tem lucro. Porque se a empresa passar um ano sem dar lucro, eles tiram do indexador.
Então é um baita no investimento. Só pra galera entender um pouquinho, a gente tá falando de... Só pra posicionar o pessoal. A gente tá falando de renda variável quando você dolarizou. SP500 é um índice que ele está indexado às principais empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, certo? Exatamente. Sei lá, eu não sei quais são as 10 principais, eu não sei. Isso, vamos pensar em Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, que seria Facebook. Então você vai lá, né? O que ele está falando não é você vai lá e compra ações da Apple. Você compra o SP500, se a Apple amanhã começa a cair ou dar ruim, eles tiram do SP500. Não cair. Pode cair. Não pode cair deixar não. de dar lucro. Exato. Se ela começar a ser uma empresa com saúde ruim, ela vai sair do SP500 em algum momento. Exatamente. A regra tem que lucrar, né? Se não está lucrando, a gente tira e depois quando voltar a lucrar, volta, né? Porque às vezes a empresa cai por uma expectativa do mercado, mas ela não está tão ruim ali no final das contas, né? Então, e naturalmente a gente está falando que eu considero um bom investimento, e aqui é uma opinião pessoal e analisando os gráficos históricos, mas não quer dizer que você não possa comprar e ver uma queda de 30%, 40% por causa de um estresse de mercado. Né? Pode acontecer, já aconteceu, e eu, inclusive, se acontecesse, ficaria muito feliz. Porque você está com caixa. Não só por estar com caixa, mas porque eu sei que eu vou precisar comprar dólar por mais uns 15, 20 anos para chegar no patamar financeiro que eu quero chegar. Então, eu quero comprar isso muito mais barato. Eu fiquei triste quando o dólar estava em 6,20, né, e a bolsa na máxima histórica, porque eu falei assim, poxa, né, beleza, fiquei bem mais rico, né? O patrimônio subiu ali 80 mil, 90 mil reais nessa variação. Né, o que agora já voltou, inclusive, com o dólar a 5,70, fiquei 70, 80 mil. Sim. Mais pobre, né? Mas eu olhava para aquilo e falava assim, eu quero comprar muito mais dólar ao longo dos próximos anos. Será que eu vou ter que pagar esse preço? Cada vez que o dólar sobe é como se a gente tivesse recebido uma redução de salário em reais. E agora que saiu de 6,20, foi para 5,70, eu olho para ali e falo, poxa, acabei de receber um aumento. Se eu ganhar a mesma coisa em reais, eu tô ganhando mais do ponto de vista internacional no final das contas, né? E eu recomendo, inclusive, que as pessoas comecem a investir na parceria internacional logo de início. Pensar ali em 50 mil reais, eu destinaria 4 mil reais justamente para esses ativos internacionais. Aí você pode pensar em fundos, mas principalmente S&P 500 seria o caminho que eu seguiria, né? Isso que você falou é bem interessante. Eu dolarizo bastante, a minha noiva ela dolarizou muito o dinheiro dela, e isso é muito legal, porque quando você... Foi isso que você falou. Toda vez que o dólar sobe, você está ganhando um aumento ali. E quando você vai fazer compras, na verdade, você faz a conta ao contrário, né? Você fala, quantos dólares que eu vou gastar nesse supermercado aqui no Brasil? Então, você vê o seu patrimônio diminuindo muito menos ali. A sensação é muito... eu gastei só isso aqui, eu gastei 30 dólares, fiz uma compra legal no supermercado, entendeu? Então, dolarizar eu acho muito interessante, assim. Eu fiz até umas contas esses dias, né? Para explicar... Eu gosto bastante de responder caixinha no Instagram, né? Inclusive, se você tem dúvidas, mande ali caixinhas, que a gente precisa de demanda, né? E alguém me perguntou sobre inflação real. Tá. Né? Que muitas vezes você questiona que a inflação que é medida pelo IPCA, ela não reflete tão bem a realidade. E às vezes realmente é verdade. A gente teve desconto nesse último mês, né? Um desconto por causa de uma jogada que foi feita com energia elétrica, né? Que veio ali um incremento, então entrou mais dinheiro, né? Como se tivesse feito uma compensação, mas se não tivesse essa compensação, o que foi em 0,16 teria sido 0,90 alguma coisa. Né? Então a inflação ela veio alta, mas no final das contas ali, isso aí acabou mascarando. Entendi. Essa possibilidade. Então, né, 4 mil reais, quando a gente pensa propriamente ali nos investimentos internacionais, justamente por esse ponto que você comentou, né? Da gente ter o conforto ali especificamente em dólar, né? O exemplo até dos stories ali que eu estava comentando. Para simplificar a situação, eu peguei o preço da ração do meu gatinho, que chama Mora. Eu falei assim, bom, vamos... Porque cada pessoa ela tem uma inflação. Eu vi esse seu story aí. Mas pode contar, achei muito bom. A dona Mora. Acho que talvez tenha visto a sequência, né? Mas, basicamente, eu falei assim, bom, vamos tentar simplificar o custo de vida de uma família. Perfeito. E aí ficariam muitos itens, ficaria talvez confuso. Falei assim, vamos pensar então num ser vivo que tem um único custo, um único gasto, que é a ração. A única coisa que eu compro pra Mora é a raçãozinha dela ali, tá tudo certo. E aí, fazendo as contas, né, o valor que eu pagava lá atrás...
5 anos atrás, mais ou menos, eu olhei para o dólar naquele momento Sim. e descobri que em reais ela ficou bem mais cara. Uhum. No final das contas, dobrou de preço, praticamente dobrou e mais um pouco. Mas se eu olho para esse preço em dólares, ela ficou mais barata. Perfeito. Então, se eu tivesse guardado todo o meu dinheiro em dólares, isso sem investir, simplesmente comprar o dólar, o meu poder de consumo, o poder de consumo da Mora, se ela tivesse feito, teria aumentado, né? Então, acho que esse é um bom argumento, né, para a pessoa, né, começar a dolarizar. Né? Sim. E aí tem uma história que bastante gente conta, mas acho que talvez para alguns seja novidade, que é aquela questão, né? Imaginar que o teu tio veio para você com uma mala cheia de dinheiro. Falou assim, bom, tem aqui, né, um dinheiro para você. Você pode escolher se você quer 570 mil reais ou se você quer 100 mil dólares. Uhum. Só que você só vai poder abrir essa mala daqui a 10 anos. Você prefere que tenha dólares ou que tenha reais? E a maioria das pessoas entende que o dólar é muito mais vantajoso, né? E aí a provocação que fica é que esses 10 anos já estão passando, enquanto a gente está conversando aqui. E talvez tenham muitas pessoas que estão assistindo que não tem nada do patrimônio dolarizado. Né? Então é um ponto para justamente começar a executar na prática, né? E hoje é extremamente fácil. Quando eu comecei, era difícil você conseguir dolarizar. Você tinha que comprar via BDRs, e BDRs é um péssimo instrumento. Já posso até entrar nesse ponto ali, né? Você investir em ativos dolarizados pelo Brasil faz o menor sentido. Sim. Você tem que investir direto numa conta no exterior. Perfeito. E você fala, poxa, conta no exterior, Rafa, esse negócio deve ser difícil. Né? Não sei falar inglês, plataforma em inglês. Não, você faz pela Avenue, plataforma em português. É extremamente simples, né? Exatamente. 5, 10 minutos está com a tua conta aberta. Né? Você mandou ali o Pix, o troço já vai aparecer o teu saldo, você fez a operação de câmbio, comprou. É um negócio muito fácil. A Avenue tem até cartão. Tem até cartão. Eu fui para os Estados Unidos, só usei o cartão da Avenue. E só usei o cartão virtual ainda, porque meu físico tinha vencido. Eu não tinha conferido, né? Porque eu peguei lá atrás e geralmente o vencimento é uns 5, 6 anos. Esse venceu com 1 ano. Mas usei e deu tudo certo. E é um pessoal muito bacana, assim. A Avenue, eu já tive situações de dar alguns problemas com o cliente, né? Que isso em qualquer profissão vai acontecer. Era problema de plataforma especificamente, e aí que a gente vê o quão bons os caras são, porque a resolução foi extremamente rápida, eles foram extremamente atenciosos. Um exemplo, a plataforma deles de envio de WhatsApp para o código de ativação tinha dado problema, uma empresa terceirizada. O motivo é que aquilo ficou offline. E o cliente não conseguia receber SMS porque ele não tinha levado o celular dele, ele não tinha o chip dele, ele foi lá sem celular porque ele queria comprar um celular lá. Aí comprou, ativou o WhatsApp dele e só podia receber isso pelo WhatsApp. Isso era umas 4, 5 horas da tarde. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eles falaram assim, Rafa, problema resolvido. Faz o teste ali com o teu cliente. Eu tive experiências com a Avenue, assim. Cara, qualquer problema que eu tive, os caras foram muito atenciosos. E que passa segurança, né? Porque a gente tá falando do dinheiro da pessoa, a gente não tá falando... Exatamente. E em viagem é muito estressante, né? Pensa que você cair num saque, aí o cara não te responde direito, 2, 3 dias pra resolver, e aí você fala, poxa, tô precisando comprar as coisas aqui, precisando fazer os passeios. Exatamente. Né? Hospedagem é cara quando você vai pros Estados Unidos. Então tem que ser uma resolução rápida, né? Então eu fiquei muito feliz quando deram esses problemas, porque eu tive a oportunidade de testar que os caras realmente eram bons, né? Eu falei, bom, está bem amparado. Outra situação, né, faltou limite de câmbio para o cliente. Né? Ele não tinha limite porque ele não tinha enviado umas documentações. E geralmente é 4 dias úteis para aprovar. E ele já estava lá nos Estados Unidos e falou assim, pelo amor de Deus, Rafa, me ajuda a tentar resolver isso, fiz besteira, não mandei o negócio que você me falou que tinha que ter mandado. Aí estourou o limite de câmbio. Mandei o documento, falei que era um caso urgente, expliquei, 1h30 estava resolvido. Eles fizeram a verificação, liberaram um negócio que era para demorar 4 dias, né? Caramba. Então a gente se sente muito mais confortável, né? Isso é uma vantagem também para o cliente, porque ele não precisa nem ele conversar com a Avenue. Ele manda uma mensagem para mim, explica a situação, né? E eu vou resolvendo em paralelo, né? Pra galera entender, é muito fácil, né? Foi o que você falou, é muito fácil dolarizar. Os caras vai lá, porque você descreveu aí, tá, não é só comprar dólar, vamos investir em alguma coisa. Nas plataformas hoje em dia você consegue fazer tudo. Né? Você compra o dólar, já investe num SP500 da vida, deixa ali e tá dolarizando seu patrimônio já. Exatamente. É algo que faz muito sentido e assim, por isso que eu resolvi colocar nessa carteira hipotética ali de 50 mil, porque eu acho que é algo para ontem, assim, que as pessoas deveriam fazer, né? Começar a olhar para esse tipo de
É. no mercado, porque isso vai trazer muito conforto do ponto de vista financeiro. Isso aí essa história que você contou eu nunca tinha ouvido, da mala. E demonstra bastante a hegemonia do dólar e como o dólar ele serve também para você proteger o seu patrimônio. Ele é uma moeda de proteção muito maior do que o real, né? Exatamente. Apesar de ser uma moeda que o pessoal tá criando demais, assim. Né? Se a gente for olhar, esse é um dado antigo até, eu olhei uns 2 anos atrás. Então agora já deve estar diferente. Mas de 2019 até final de 2023, a quantidade de dólares em circulação no mundo praticamente dobrou. Uhum. Então ficou tudo vezes 2. Entendi. E a gente não viu os preços dobrando, né? Tá, Então entendi. é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora a bolsa americana a gente viu subindo bastante. Uhum. Né? Porque é uma maneira também de corrigir o patrimônio sobre a inflação, né? Uhum.